ao público chocado diante da nova música tocada na semana, como diante dos quadros expostos e dos poemas sem rima, sons sucessivos sem nexo, estão fora da arte musical, são ruídos, são estrondos. Palavras sem nexos estão fora do discurso, são disparates como tantos e tão cabeludos que nesta semana conseguiram desopilar os nervos do público paulista. Ok? Na última aula que nós tivemos, ao vivo, seu tio contou para vocês os escândalos que aconteceram na Semana de Arte Moderna de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. Aquela barulheira, aquele escândalo, a imprensa escandalizada e todo mundo apavorado com aqueles itens todos expostos, quadros, projetos arquitetônicos, aquela poesia maluca, os sapos, né, que seu tio mostrou para vocês, do Manuel Bandeira, tantos outros discursos, a escultura do Vitor Brecheira e a música do Heitor Villa-Lobos. Meu Deus, que diferente aquilo, que moderno aquilo, que modernista aquilo. E esse trecho que seu tio acabou de narrar, ele está na página 61 da apostila 7, e ele complementa tudo isso que nós estamos falando, que foi a Semana de Arte Moderna e o início do modernismo no Brasil. A gente queria fazer o quê? A gente precisava demolir aquelas convenções estéticas, tudo arrumadinho, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, vamos quebrar tudo isso. Vamos fazer tudo novo. Uma nova estética para a arte brasileira. Para mim, como eu disse para vocês, e insisto, é o grande acontecimento do Brasil. Todos os sentidos, culturais, políticos, econômicos. A Semana de 22, para mim, é o auge do auge do auge da mudança do Brasil e da formação da cara do povo brasileiro, sabe? Se a gente der uma olhada na página 60, a gente vai encontrar os quadros da Anita Malfatti, que ela que provocou, né, quase que tudo isso. Aliás, foi com a Anitta que nós acendemos o estopim da bomba que explodiria em fevereiro de 22. Na página 60, voltando um bocadinho, a gente vai ter ali, ó, as datas que nós temos. Seu tio conversou sobre isso com vocês. Oswald de Andrade chega da Europa com ideias vanguardistas, ideias novas, né? Ideias revolucionárias e, evidentemente, trazendo tudo que ele tinha aprendido das próprias vanguardas europeias. Nós estamos falando de cubismo, surrealismo, dadaísmo, futurismo, expressionismo. Ele trouxe tudo para transformar isso aqui no Brasil em alguma coisa tão vanguarda quanto, só que com a cara do Brasil. E aí depois a gente vai ver em 1913, o Lazar Segal faz uma exposição no Brasil, não deu certo. Lembra? Eu contei para vocês. Ninguém foi ver, ninguém deu bola, a imprensa não deu bola. Em 1915, nós começamos o modernismo em Portugal com a revista Orfeu. Nós aprendemos, né? O Fernando Pessoa, em 1915, Almada Negreiros, Mário de Sá Carneiro, criando essa revista Orfeu. E aí vem 1917, que a gente considera acendeu o estopim da bomba, daqui a pouco explode, começa, a exposição da Anita Malfatti e a crítica arrasadora do Monteiro Lobato, xingando muito a exposição da pobre da Anita. Aqui estão os quadros embaixo, são quadros expressionistas. Ela faz um desenho do Mário de Andrade e aqui do lado o farol de Monhegan. Tá deformado, não tá? Tá deformado. Né? A gente sabe que é expressionista justamente por isso, porque nós temos pinceladas muito fortes que deformam a realidade. A exposição da Anita, a crítica do Monteiro Lobato, em 2019, publicação de Carnaval, uma obra de Manuel Bandeira com poemas e versos livres. O que são versos livres mesmo? Ah, tio, lembrei. Os versos livres são aqueles que não precisam ser decassílabos. Isso, não precisa ser redondilha, nem decassílabo, e nem todos os versos teriam o mesmo tamanho. Cada um tem o seu tamanho, tá bom? E não só eram versos livres, como eram versos brancos. Anota aí. Versos brancos são aqueles que não possuem rima. Nem isso não precisava. Tinham que ser completamente livres, sem rima, sem métrica. Versos livres sem métrica, versos brancos sem rima. Tudo bem? E aí, nós vamos ter em 1921 a exposição de desenhos e caricaturas de Di Cavalcanti.
E isso é a nata que vai formar a semana de 22. A gente viu, né, que a Anita Malfatti, de Cavalcante, Heitor Villa-Lobos, Mário de Andrade, Oswald de Andrade. O Manuel Bandeira, ele mandou o poema Os Sapos para ser declamado na semana, mas ele morava no Rio de Janeiro e ele tinha graves problemas de saúde, coitadinho. Se eu tiver contar isso com detalhes para vocês. E o Bandeira não pôde participar da semana de 22, mas ele era atuante pra caramba, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui são os quadros da exposição. Aqui em cima a gente tem as chamadas que os jornais deram, né? Os convites que o seu tio fala, né? Somos mercadores de sorrisos. Para quem gostar, sorrisos de alegria. Para quem não gostar, sorrisos de ironia. E na página 61, lá em cima, quais são as principais propostas estéticas apresentadas pelos artistas participantes da Semana de Arte Moderna. Desenvolvimento do nacionalismo crítico. A gente vai falar do Brasil. É a mesma coisa que dizer, vamos dar uma identidade ao Brasil. Vamos analisar primeiro, né, o que é o Brasil, realmente o que é o Brasil. Número 2, versos livres, acabei de explicar. Número 3, literatura marcada por alegria, humor. Também falei para vocês, somos mercadores de sorrisos. E eles vão fazer poema piada. O poema piada não é nem poema, não é nem piada. Eles estão fazendo umas críticas muito pesadas em poemas curtos, versos curtos, rápidos e rasteiros. E eles trazem ali muita graça, muito humor, muita crítica. A gente vai ver exemplo no Oswald de Andrade daqui a pouquinho. Aproximação entre prosa e poesia. Se nós perdemos um bocado desses elementos que formam o que a gente chama de ritmo, então a gente perde um bocado da poesia. E quando a gente faz um poema assim muito discursivo, longo, às vezes, a gente vai ter prosa, mas tem ritmo. Compreenderam? Então a gente vai ter uma coisa chamada prosa poética e a gente vai ter poema chamado poema em prosa. Mistura-se muito isso. Depois a gente vai ter a ampliação do conceito poético. O que é poesia? A gente deixou de considerar a poesia apenas aquela coisa rima, métrica, aquela coisa parnasiana. Estão lembrados do Olavo Bilac? E o parnasianismo, aquele rigor descritivo, tem que ser decassílabo, tem que ser soneto. Não. Parar com isso. Busca de originalidade, busca da originalidade do Brasil. Nós temos que dar a nossa cara, vamos mostrar a originalidade. Mas põe originalidade nisso. A gente vai ver daqui a pouquinho. Sátira ao passado, desprezo total ao passado. A linguagem literária ligada ao cotidiano. Eu quero falar sobre o dia a dia, o cotidiano do brasileiro, do povo brasileiro. Então a gente vai ter Manuel Bandeira fazendo coisas assim maravilhosas com o dia a dia do povo brasileiro. Poemas curtos, rápidos, rasteiros, versos livres, versos brancos, falando de coisas tão pequenas do dia a dia, mas tão grandes para a formação da cultura brasileira. A paródia, a gente vai pegar muita poesia antiga e alguns textos em prosa antigos e vamos parodiá-los, quer dizer, vamos reinterpretá-los com humor. Isso é fazer uma paródia. A gente não vai fazer uma imitação, a gente vai parodiar. A gente pega, copia e imita, mas com uma pitada enorme de humor. Então a gente vai ver muita ironia nessas paródias. Absorção das influências das vanguardas europeias. Não vamos desprezar, não, porque não dá para desprezar, né? Dadaísmo, surrealismo, aquela provocação gigantesca. Vamos fazer assim, a gente devora tudo junto, a gente devora todas essas vanguardas, devora o folclore brasileiro, a identidade do Brasil e devolve com uma arte inovadora e criativa. Antropofagia. Nós vamos aprender com calma. Depois a gente vai ver logo a seguir 2 poemas muito bonitinhos. O primeiro exercício vocês já sabem fazer. Se o senhor já respondeu, né? Eu vou dando a aula conforme o exercício pede. E aqui nós vamos ter o texto primeiro, que é um fragmento do poema 14, do Mário de Andrade. Tão bonito, quando ele fala da expressão nacionalista, ele diz como é o Brasil. Dos nossos problemas, né? Das qualidades, das características e dos problemas que nós temos. Vamos fazer a leitura? Vai com seu tio. Estou na página 61, ali no exercício número 2. Vou-me embora para Belém. Vou colher cravos e rosas, volto a semana que vem. Vou-me embora, paz na terra repartida. Uns têm terra, muita terra, outros nem para uma dormida. Não tem onde cair morto, fiz gorar a inteligência. Vou reentrar no meu povo, reprincipiar minha ciência. Olha que beleza, né? Vou reentrar no meu povo. A gente está falando da nação brasileira, do nacionalismo. Eu quero falar do Brasil, eu quero reentrar no meu povo, compreender meu povo, cantar o meu povo.
belíssimo. Mário de Andrade, eu acho que foi o homem que mais amou esse país. Crítica do seu tio. Depois eu defendo essa tese na universidade. E depois a gente vai ter um outro que é um poema muito conhecido do Manuel Bandeira. A gente inclusive usa isso quase como um provérbio, né? Quando você está cansado, chateado, numa pandemia, preso em casa, a gente fala assim, os mais velhos, né? Os mais velhos dizem assim, eu vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. Sabe, em busca de um lugar ideal, em busca de um paraíso, onde tudo era tranquilo, sou amigo do rei, então vou ter tudo que eu quiser. Então o Bandeira meio que faz isso, vamos procurar um lugar bem gostoso, bem bonitinho, vamos chamá-lo de Passárgada, ou Pasárgada, né? Porque um S só dá a impressão de que é Pasárgada, mas as pessoas declamam Passárgada, seu tio vai continuar assim também. Manuel Bandeira, vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada, vou-me embora para Passárgada. Aqui não sou feliz. Busca de um paraíso, né? Busca de um ideal melhor, tal. Essa Passárgada talvez estivesse mesmo no Brasil e tal. Muito bonito. E a gente vai ter então a mistura da arte moderna, que a gente vai chamar de vanguarda, né? A gente está falando do modernismo na Europa, quando criam as vanguardas todas, como seu tio já estudou com vocês, e também a arte brasileira nacionalista, humorada, ensolarada, bonita, agradável, brincalhona, irônica. Então a gente vai fazer o que a gente chama de antropofagia. Seu tio quer que vocês já guardem essa expressão que a gente vai estudar na próxima aula, o Oswald de Andrade, que é um antropofágico. Nossa, tio, explica isso pra mim, tá comendo gente aí? Calma, é mais ou menos isso. Um beijo para vocês, até a próxima aula.